E se faz necessário aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá para aconselhamentos, isto tendo em vista os tempos que nós estamos vivendo. Por isso que eu disse para os irmãos ter um pouquinho de paciência. É um conselho à Irmandade, que trata do esfriamento do amor para com Deus, ou seja, esfriamento do amor nosso para com Deus, porque o de Deus não esfria. Considerando o momento atual no mundo e as condições que se encontram as nações onde predomina o Evangelho, não se pode vislumbrar dias melhores. Isto pela palavra de Deus contida tanto nos Evangelhos quanto nas cartas apostólicas. Exortamos o povo a manter-se unido em amor, lutando contra as potestades do ar, que são os espíritos enganadores, que fazem nos envolver em iniquidades e, consequentemente, esfriar o amor a Deus, que nos sustenta firmes na graça. Quando o Senhor Jesus expõe em seu discurso sobre o princípio de dores, não oculta os eventos que haveriam de prenunciar sua volta, fatos ocorridos ao longo dos séculos passados, que a história registrou e que pouco se observa. Se relacionarmos as diversas fases dos sinais dos tempos prenunciados pelo Senhor, veremos claramente que estamos vivendo a fase mais perversa que poderia ocorrer, pois essa pode levar os fiéis ao malogro da fé e esperança da vida eterna, objetivo único de nossa crença. Mateus, em seu Evangelho, que é o mais completo com relação aos sinais proféticos dos tempos finais, preditos pelo Senhor Jesus no capítulo 24, no início até o versículo 9, afirma que a ocorrência desses fatos seria o princípio de dores sobre a humanidade. Ocorre que tudo isso já se cumpriu durante os séculos passados, ficando por vir o mal maior, pois tudo o que passou foi a demonstração do poder temporal contra a vida terrena dos fiéis, não havendo tanta opressão por parte do adversário contra a vida espiritual como se vê em nossos dias. Cumpre-se, portanto, o que está contido a partir do versículo 10 até o versículo 14, inclusive, que descrevem a pior fase da era cristã, quando seria a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor, que é o nosso amor para com Deus, e não o de Deus para conosco, prenunciando a manifestação do anticristo e o homem do pecado. A evolução do cristianismo durante o século passado e neste presente demonstra claramente que o Evangelho do Reino é pregado em quase todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, graças aos meios de comunicação que são velozes e imediatos, os quais levam ao conhecimento de todo o mundo a salvação proposta pelo Evangelho de Cristo. Escândalos e traições sempre houve no mundo. Falsos profetas também durante todos os séculos profetizaram, preconizando acontecimentos, principalmente sobre os sinais futuros, que enganaram a muitos. Porém, em nossos dias há também falsas profecias por pregadores que falsificam a palavra de Deus, anunciando coisas que não procedem do Senhor, enganando e sendo enganados, como afirmou o apóstolo Paulo. Por essa causa, muitos se escandalizam no Senhor, descrendo em sua palavra, quando é proposta para a salvação e não para o bem-estar terreno. Por isso, há entre os fiéis alguns que buscam somente o que é terreno, na expectativa de alcançar prosperidade e libertações dos males desta vida presente. Nota-se que há grande dificuldade de anunciar a verdade do Evangelho de Cristo por conta da evolução da iniquidade que faz o amor esfriar. Podemos citar alguns pontos de grande importância que ocorrem em nossos dias, e que buscamos acomodar os males à revelia da Santa Palavra de Deus, e que, por falta de esclarecimentos doutrinários, as pessoas tornam-se reféns de inversão de valores que contradizem a Palavra de Deus. Isso podemos ver desde a educação e formação de nossas crianças, que se tornam verdadeiras vítimas da imposição da educação escolar, ainda em sua tenra idade, onde o pouco que aprende na Palavra de Deus e educação cristã, feita pelos pais, perde nas escolas que frequentam,
pois a sociedade está corrompida moralmente. Igualmente, a mocidade vive um tempo de extrema corrupção nos lugares onde trabalha e estuda, sendo exposta a toda a prática imoral a que se torna sujeita. Pode-se afirmar que os jovens de hoje que são fiéis estão contidos na afirmação feita pelo apóstolo em 1 João capítulo 2, verso 14, que diz: eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Como sabemos, todos nós estamos expostos a uma batalha diária contra os nossos sentimentos, aspirações e desejos, além da concupiscência, que é o desejo exagerado dos prazeres carnais. Esse mal pode facilmente fazer parte da vida de uma pessoa, quer seja fiel a Deus ou não. Se a pessoa ceder a este mal, então cometerá iniquidade, que é o pecado. Se, porém, nela houver as virtudes de Deus, o desejo de cometer iniquidade será aniquilado e a pessoa não pecará. Por essa razão, aconselhamos o povo sobre os cuidados que devem tomar quanto aos males que ocorrem na vida da pessoa quando não possui as virtudes de Deus, as quais serão conhecidas pelo ensino da palavra de Deus. Vivemos em um tempo de extrema corrupção humana, e impossível de comentar os males e práticas pecaminosas de violência em todos os aspectos a que as pessoas estão sujeitas. Para que os crentes sejam fiéis, é necessário que haja esclarecimento da doutrina, sempre à luz das Sagradas Escrituras, onde será possível, através do conhecimento, afastar-se do mal. Em Provérbios 29, verso 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Essa profecia é a palavra, que é Jesus Cristo, e quem guardá-la no coração será bem-aventurado. Os exemplos registrados na Escritura mostram os resultados alcançados pelo povo de Israel em consequência da desobediência às profecias divinas. Por isso sentimos grande temor que nos ocorra o mesmo como ocorreu a eles, pois o povo de Israel se corrompeu indo após outros deuses, prevaricando e adulterando contra o Senhor Deus. Isto ocorreu por falta de instrução ao povo, que se tornou desleal para com o Senhor, esquecendo-se dele e praticando todos os males provocados por ele, e assim foram deixados na mercê de seus adversários, caindo em extrema pobreza e até levados em cativeiro por seus inimigos. Vemos em nossos dias a enorme produção da mídia, que oferece continuamente atrações aos que dela tiram proveito. Não nos referimos à facilidade de adquirir conhecimento, que são através das inúmeras informações nela contidas, que facilita o viver das pessoas a fim de poderem seguir a evolução tecnológica em todos os aspectos, quer científica ou mesmo de caráter informativo. O grande perigo que há, e isso com respeito aos que estão na graça, é que declaradamente dizem: sou seguidor de tal pessoa, sou seguidora deste ou daquele. Não se ouve dizer: sou seguidor do Senhor Jesus. São vários locais, sites, em que a pessoa pode explorar e dedicar-se, expor, comunicar e informar suas preferências e tendências, abrindo assim a porta para a entrada de todo tipo de informações, quer sejam boas ou de caráter perverso. Por esse caminho muitos entram e hoje sofrem as consequências da perda de sua comunhão com Deus, e em muitos casos até também o convívio familiar e matrimonial, culminando com separações. Através dos contatos midiáticos, vem a facilidade de comunicação, onde a pessoa sente-se livre para manifestar seus sentimentos, paixões e tendências, abrindo, portanto, porta para o mal. A tecnologia midiática trouxe um enorme avanço em favor da comunicação, tornando-se uma necessidade, tal como o alimento para o corpo. Não se pode negar que as pessoas no mundo alimentam muito mais seu ego, paixões, sentimentos e curiosidades do que a alimentação necessária à sua saúde e substância corporal. Pode-se dizer que isso se tornou uma dependência e vício para seus usuários. Conclui-se então que é impossível viver alheio às comunicações